Boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos envolver a todos para que nós abramos os nossos corações, os nossos sentimentos, para que as lições cheguem à casa da morada do Espírito, que busca se promover, desenvolvendo as virtudes para alcançar a felicidade. Que juntos possamos aprender as lições consoladoras do Espiritismo, que nos alcança todos os dias, quando assim nós nos colocamos nessa busca incessante de fazer esforços, exercícios, para nos transformarmos em pessoas melhores. Eu peço licença inicialmente para fazer um convite. O convite nosso é 2 eventos que nós realizaremos em 2017 e que são significativos. O primeiro é na Páscoa, o encontro espírita do Projeto Espiritizar, que será realizado de 12 até 16 de abril de 2017. É altamente significativo, reflexivo, como é a doutrina espírita. E ele é realizado anualmente. E o 6º Congresso Espírita de Mato Grosso, que será realizado de 17 até 20 de agosto de 2017. Esse é a cada 4 anos. Em 2017, nós teremos nesse congresso Edivaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, Sueli Caldas Schubert, Sandra Borba, nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, o vice-presidente Geraldo Campetti, além do Afra Stefanini, Alírio Cerqueira Filho, Lacordeira Abraão Fayad e nós. Então está aí o convite para nos organizarmos e visitar o Mato Grosso, que nós os receberemos com muito carinho, com muito amor. Para as nossas energias se conectar com o convite amoroso de Paulo, nós trouxemos a caridade segundo Paulo de Tarso, que está em 1 Coríntios, no capítulo 13. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, não sou como metal que soa, ou como o sino que tine. Se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até a ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, e se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Sob a energia desse convite tão diretivo aos nossos corações, convidamos a todos as reflexões para a busca do equilíbrio existencial, hoje trabalhando a etapa do conflito existencial. Está nesse livro, Equilíbrio Existencial do Projeto Espiritizar, e aqui hoje nós vamos refletir sobre esta etapa. Inicialmente, vamos estudar os tipos de auto-engano. Engano, nós sabemos, é quando nós fazemos escolhas de irmos contra as leis divinas. O auto-engano é a pessoa que, sabendo que a vontade de Deus é que nós conquistemos a felicidade, não quer fazer esforços para alcançar essa tão sonhada felicidade. Se no fundo de nós sabemos que a felicidade é o nosso caminho, se no fundo a nossa vontade é sermos felizes, mas muitas de nós produzimos os altos enganos. O primeiro é dar vazão aos sentimentos egóicos, com o objetivo de obter prazer a qualquer custo. Esse auto-engano já foi retratado no livro e em palestras aqui nessa Casa de Luz, que é o caminho do filho mais novo na parábola do filho pródigo. Quando, querendo gozar a vida, ele foge da casa do pai, foge da própria consciência, foge do dever consciencial de conquistar a felicidade. Quer obter o prazer e não o esforço da dignificação. Esses enganos são evidentes. Por quê? Porque está claro que a pessoa está buscando a felicidade através dos sentidos físicos, das sensações, através do auto-engano, onde está muito evidente a sua postura. E o outro é reprimir os sentimentos egóicos, desenvolvendo a máscara da pseudo-perfeição. Na parábola está representado pelo filho mais velho, que Emmanuel, numa mensagem do Fonte Viva, ele chama de filho egoísta, que é o filho mais velho, que passa por alguém que já é perfeito. Vamos explicar sobre a máscara e a pseudo-perfeição. É o espírito que, sem querer fazer esforços para alcançar a felicidade, sem querer fazer esforços para evoluir, ele se coloca como já alguém evoluído. Por isso que é uma pseudo-perfeição. Nós sabemos que a perfeição é uma conquista. Nós fomos criados simples e ignorantes, como está na questão 115, e temos a missão de conquistar a felicidade conhecendo a verdade. Essa é a nossa missão, para nos aproximar de Deus. Daí, o espírito que não quer fazer esforços, ele se coloca como bonzinho. É o tão chamado bonzinho. É a pessoa que se coloca boazinha, mas não pode pisar no calo dela, senão aparece aquilo que está ali de forma oculta ou sutil. Por isso que é uma máscara, é um verniz social. Na sociedade se apresenta sempre como uma pessoa que não tem defeitos.
é um auto-engano, porque se nós formos observar, a força do Espírito em ascensão é o seu esforço. Não é se apresentar como alguém que ainda não é puro, ainda não é perfeito. A força nossa é a nossa autenticidade, de nos apresentar ainda com as nossas fragilidades, não para expô-las sem motivo, mas apenas nos apresentar como aprendizes. Porque se o Espírito só é mestre quando ele é um Espírito puro, não tem impurezas mais, nós que ainda temos impurezas não somos mestres. E se não somos mestres, nós somos aprendizes. Daí a nossa identidade enquanto Espírito é a identidade de Filho de Deus, Espírito imortal, aprendiz da vida. E um ser único. É muito importante compreendermos que a nossa identidade é construída pelo nosso esforço de construir em nós as virtudes. Daí a identidade do Espírito é essa identidade porque ele é único. E ele vai crescendo e evoluindo, e cada vez ele constrói a identidade mais como um Espírito único. Porque quando nós chegamos ao estado de Espírito crístico, de Espírito puro como Jesus, quando nós chegarmos lá, ainda falta alguns dias ainda, né? Nós não seremos iguais a Jesus. Porque se nós formos iguais a Jesus, significa que não há o ser único. Nós seremos semelhantes em intensidade e qualidade das virtudes, mas cada filho de Deus é único. Daí essa é a nossa identidade, gosto próprio, jeito próprio, caminho próprio de sair da ignorância para alcançar a perfeição. Ninguém vai passar desse caminho da ignorância até a perfeição pelas mesmas experiências de outrem. Cada um tem o seu jeito de construir a sua felicidade, cumprindo, logicamente, as leis divinas que Deus colocou em nossa consciência preventivamente para serem as balizas, para que nós possamos compreender como cumprir a vontade dele. Daí, essa máscara e essa pseudo-perfeição é um mal duplo, porque na intimidade está o primeiro auto-engano, que está ali tentando ser camuflado. O espírito percebendo que ele desviou da rota, que é cumprir a vontade de Deus, cumprindo as leis divinas, buscando evoluir, ele faz um processo de duplo conflito, porque ele vai numa situação que camufla a sua postura íntima. Daí, no final, tem algumas perguntas, no final da... Acho que se não der tempo, se tiver perguntas, pode fazer, porque essa ideia aqui é para ficar bem clara, para que a gente possa avançar. Está tudo claro para vocês? Para nós? É pseudo, né? Pseudo significa que não é em verdade. Máscara é porque é um verniz, não é algo real, ok? Pois bem, então vamos avançar. O caminho para o equilíbrio existencial. Nós já vimos o auto-engano, os dois tipos de auto-engano. Vamos ver agora o caminho para o equilíbrio existencial. O livro traz todo o processo desse caminho. Primeiro é despertar. É quando nós despertamos para perceber que nós estamos nos afastando da vontade de Deus e cada vez está ficando mais complexo para nós vivermos. Cada vez mais sentimos que a dor está nos alcançando, convidando a refletir. Então, esse é o primeiro passo.
Porque o espírito, sem despertar na consciência que na casa do Pai nós seremos felizes, que é na nossa consciência, ele não vai fazer o caminho de volta para a casa do Pai. Daí esse é o primeiro passo, o despertar. O despertar depende de um reconhecimento. O reconhecimento é você reconhecer que está desviando do esforço de domar as más inclinações, buscando a autotransformação. O reconhecimento. O reconhecimento, se eu não reconheço, nem vou saber o que eu tenho de fazer. Eu continuo no auto-engano. Daí o reconhecimento é necessário. E o reconhecimento ele vem de duas formas. Pela dor, convite, convocação divina, que nos convida a refletir. Por que eu estou em dor? Qual o motivo de eu passar por angústias? Por desespero? Por situações familiares contra a coerência das leis, que não é contra a lei coerente, mas é que eu me sinto contra as leis? Qual o motivo, o que essa dor está me convidando para refletir? Aí eu vou reconhecer que são os meus atos de desamor que estão me impingindo esse convite. É o reconhecimento. E a outra forma de reconhecer é através do amor. É buscar o conhecimento. Como hoje estamos aqui amorosamente fazendo os nossos esforços no limite das nossas forças físicas e intelectuais, como está no Livro dos Espíritos, na questão 642 e na questão 804, os esforços para compreender amorosamente. Daí vejamos, se eu reconheço, eu vou buscar esse despertar consciencial. Mas eu posso passar pela dor e não reconhecer? Posso. Porque se eu não refletir, eu perco a oportunidade. Eu posso passar por N situações dolorosas, mas não extrair, porque a extrair a pureza, extrair o amor, convite da dor, é quando eu olho, observo e reconheço, e percebo a fonte, a causa, e vou lá investigando paulatinamente para esse despertar consciencial. Daí o espírito que desperta para buscar o caminho, ele vai ter um conflito consciencial. É essa etapa que nós vamos estudar hoje, conflito consciencial. Daí, então, nós vamos explicar mais para frente sobre o conflito. Agora nós vamos fazer o caminho e voltamos para o conflito. Querem voltar para o conflito? Não. Não? Daí vem o conflito consciencial, é porque a pessoa percebe que ela deve fazer algo. Ela está sendo convidada a observar o auto-engano, a reconhecer o auto-engano e fazer reflexões para buscar o caminho de volta à casa do Pai, ou seja, para se dignificar, para alcançar a felicidade. Daí vem o arrependimento. O arrependimento, todos esses caminhos, eles vão nos permitir construir a felicidade através da transformação moral. O arrependimento é diferente da culpa, que nós vamos falar mais para frente. O arrependimento é virtude, culpa não é. Já viu culpa fazer bem para alguém? Não é verdade? Então, o arrependimento é o primeiro passo, está nos livros Céu e Inferno, para a pessoa buscar a reparação depois e fazer o caminho amoroso. Daí vem a fidelidade consciencial. Quando nós dizemos consciencial, porque está na consciência as leis divinas. É por elas que nós acessamos a verdade. Por isso é consciencial, ok? Daí a fidelidade, o espírito vai cumprir o seu dever, que é o próximo passo, sendo fiel.
é o dever consciencial, o dever de fazer cumprir a vontade de Deus, que é a nossa missão de conquistar a felicidade, a nossa missão de sair da ignorância e alcançar a sabedoria. A partir do dever consciencial, nós teremos aí, então, o comportamento consciencial. Cada vez mais o espírito terá atitudes, atos e comportamentos que se transformarão cada vez mais naquela pessoa que você reconhece como alguém que faz esforços. Quando nós vemos alguém que faz esforços, nós reconhecemos a mudança. E dá para eu comparar como que eu estava há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Como que eu estou hoje? Um pouco melhor do que ontem? Essa comparação comigo é benéfica, não a comparação com o outro, porque não há benefício em comparar com o outro. O outro pode ser um exemplo de esforço e eu posso observar para aprender, mas a comparação é comigo mesmo, aonde eu estava e para onde eu estou indo. Daí o comportamento consciencial, onde nós alcançaremos, então, o equilíbrio existencial. O equilíbrio existencial não é o espírito que chegou na perfeição relativa, porque perfeição absoluta é só Deus. Não é o espírito que chegou a ser um espírito puro como Jesus, mas é o espírito que já se percebe fazendo esse caminho de desenvolver as virtudes. É o espírito que já se percebe fazendo esforços, exercícios. Ele se conecta com a lei do trabalho e com a lei do progresso. Pela lei de amor, justiça e caridade, ele tem o auxílio da lei do trabalho e da lei da evolução. Esse é o equilíbrio existencial. Não é o espírito que ainda não tem, aqui tem um laser aqui, que ainda não tem conflito consciencial. Nós vamos voltar no conflito, apesar de que ninguém está querendo, mas nós vamos lá no conflito para ver o quanto o conflito é necessário. E tem o conflito desnecessário. Tudo bem? Então vejamos. Primeiro, o desnecessário. O conflito desnecessário é uma vã tentativa de fugir à lei de amor. A pessoa se distancia do amor, distancia ainda mais da solução do conflito, por ser cobrador de si mesmo e projetar as deficiências nos outros. Vejamos, a lei de amor é uma lei que esclarece e deixa tudo à luz da verdade. Porque o amor tudo pode, como disse Paulo de Tarso no convite anterior, na caridade, no amor, na justiça. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não é isso que disse Paulo de Tarso? Daí o amor é conectar com a realidade. Vejamos. Vamos refletir um pouquinho sobre a lei de amor e a realidade para avançarmos dentro de um caminho seguro. Quando nós vemos as coisas com movimentos egóicos, nós não estamos conectando com a verdade. Nós não estamos conectando com a realidade. A realidade é da verdade, que é das leis divinas. Então, nós podemos afirmar seguramente que a realidade provém de Deus. Que é real, provém de Deus. Tudo que está em desamor não é real. É transitório. O desamor é permanente? Não é. Daí, tudo que é desamoroso, tudo que é egóico. Quando a gente fala de ego, é um movimento do egoísmo, da pessoa que não quer se conectar com a lei de amor. Daí a realidade, ela está ligada à verdade das leis divinas, vem de Deus. Vamos dar um exemplo bem simples. Já teve algum dia na sua vida que isso já aconteceu comigo, eu acho que com todos nós,
que a gente fala assim, sobre tal episódio, eu não abro mão de jeito nenhum, porque eu estou certo por isso, por isso, por isso, por isso, e na hora que acaba os dedos, você ainda arruma mais dedo emprestado para dizer por que você está certo. Né? Aí passa um dia ou passa um mês, você se conecta com a energia amorosa de algum episódio, com aquele fulano ou ciclano, e aí tudo aquele isso dissolve, e de repente você vai lá dar um abraço na pessoa. Você olha, aquele problema acabou. Ele era gigantesco. Você não cederia de jeito nenhum, porque você tinha mil e uma razão, motivos, para não ceder. Veio o amor, iluminou e... Porque o amor é a realidade, é a verdade. Daí vai uma sugestão para mim e para nós aqui. Toda vez que nós estivermos com muita exigência, porque isso é exigência, não é? É ou não é? Dê um tempo, conte até 10, depois conte até 20, depois conte até 10 dias e espere o amor iluminar. E o amor iluminou, eu mudo. Porque quantas vezes, às vezes, em situações, a gente nega um abraço, a pessoa vem abraçar, não estou bem agora. Aquilo que você fez, não se faz. Isso é real ou isso é egóico? Então, veja só o convite. É simples, porém profundo. Não é real. Essa é a questão. A realidade a ilumina, por isso o amor, ele pode tudo. O amor é um bálsamo poderoso que transforma toda dor e alivia toda angústia. Daí o convite aqui é na lei de amor. Podemos avançar? Então vamos com amor. Daí, olha aqui, tem dois movimentos aqui. Cobrador de si mesmo e coloca as dificuldades nos outros, ou na vida, ou em Deus. São dois movimentos de conflitos desnecessários. A culpa e a desculpa. Ok? A culpa é eu me sentir culpado. De novo eu fiz isso. Mas eu não tenho jeito mesmo. Não dá mais. Dessa vez não tem jeito. Como que eu erro de novo? Por que eu erro? Aprendiz da vida. Está na minha identidade de aprendiz da vida. É transitório, porque a condição de aprendiz é transitória. Quando eu for mestre, não sou mais aprendiz. Mas a condição de filho de Deus, de imortal, já é uma identidade permanente do Espírito, que é único. Daí eu erro porque sou aprendiz. Naturalmente eu devo compreender que o extremo da culpa e o extremo da desculpa, que é colocar a culpa no outro, é terceirizar a sua não vontade de refletir sobre o que está acontecendo aqui dentro, sobre buscar o autoconhecimento, passar em revista todas as atitudes do dia, como está no convite da questão 919A do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho convida a fazermos essas reflexões diárias. Eu vou compreender que é danoso esses dois movimentos, por isso é desnecessário, é um conflito desnecessário. Tanto a culpa quanto a desculpa. Cruzar os braços é muito danoso. Fazer esforços conectando com a lei do trabalho, com a lei do progresso, é muito valoroso. É altamente significativo para eu fazer a vontade de Deus. Porque quando nós ouvimos na oração inicial, Pai Nosso, que estais nos céus. Quando eu falo Pai, eu já estou falando de uma relação, filho e pai. Já me reconheço como filho e reconheço ele como pai. Eu estou falando de uma relação.
seja feita a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Não é que eu evolua com consciência de mim e da finalidade da minha existência? Nós vamos voltar nisso mais à frente. Daí, ao observar a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, é não cruzar os braços, é fazer esforços conectando com a lei do trabalho. Mas quando nós falamos da lei do trabalho, nós não estamos falando apenas do trabalho exterior. Nós estamos falando do labor íntimo, que é o esforço de ir cada vez sendo mais virtuoso, cada vez saindo desse automatismo de viver todo dia sempre do mesmo jeito, sem perceber aonde estou, sem fazer esforço de me conhecer, para fazer os esforços de autoconhecimento buscando o autodomínio, que não é autopoliciamento, que não é rigidez. Daí, a lei do trabalho é, no trabalho externo também, fazer o trabalho interno. Quando eu estou no atendimento fraterno, eu me incluo como aprendiz. Não é verdade? Eu não me coloco ali como superior ao outro. O outro é alguém necessitado e eu sou o dono da verdade. Não, eu posso fazer o bem a ele como estou buscando fazer o bem a mim mesmo. É o convite de Jesus. Ok? Então vamos lá. Nós estamos na segunda etapa, que é sobre o conflito. Qual? Não, mas é o desnecessário, nós estamos trabalhando para conhecer o conflito necessário. Causa dor e sofrimento. É uma dor conflituosa, fruto de sentimentos muito negativos, como o orgulho, a vaidade, a presunção, a inveja, a cobiça, o ressentimento e tantos outros, que são reprimidos e mascarados. Vamos explicar esses dois movimentos do espírito. Reprimir é quando ele fica no movimento de policiamento, quando a gente quer arrancar na marra. A gente quer não manifestar uma situação que necessita ser laborada, trabalhada. Aí nós reprimimos. Isso causa muita dor e sofrimento. Porque só há um caminho, que é na busca da autotransformação. Não de reprimir. Reprimir um sentimento não vai funcionar. Se vem uma raiva, eu devo observar a raiva, não reprimindo ela, mas considerar, fazer reflexões, estudar, compreender e me conhecer por que eu ainda estou manifestando raiva. Faz sentido para nós? Isso é o caminho de não reprimir. E o mascarado, já ficou bem claro, não é? É aquele movimento de você estar morrendo de raiva, mas está rindo com os olhos assim, aquela alegria, né? Você está com a vontade de falar alguma coisa. Isso para dar um exemplo simples. Existem situações muito mais profundas que merecem o estudo de nós. Daí esses dois movimentos. Pois bem, ainda no conflito desnecessário, vejamos, existe uma diferença entre ter conflitos e viver de forma conflituosa. O conflito é parte do caminho do espírito em ascensão. Mas se apegar ao conflito, sem fazer os esforços de autotransformação, é tornar do conflito um estado conflituoso. Não é necessário, é desnecessário. Eu posso passar pelo conflito, compreender, fazendo esforços, eu vou fazendo o trabalho íntimo de autotransformação. Agora, quando eu me apego, às vezes em movimentos que vai para dois extremos. Um é, eu não devia ter esse conflito. Já estudei o Livro dos Espíritos de ponta a ponta, o Evangelho, a Revista Espírita, obras póstumas, não é?
o livro dos médiuns e ainda estou fazendo isso, vivendo esse conflito. Eu ainda estou angustiado. Isso é pegar o conflito, que ele tem uma finalidade útil, nada no universo é inútil, e a utilidade do conflito é observar que tem algo para ser trabalhado e deturpar. Aí eu crio um estado conflituoso. No estudo Amanhã Reflexivo, nós trouxemos uma mensagem que era só para leitura, que é da Joana de Ângeles, Compromisso Significativo, que ela apresenta esse movimento do espírita que chega alegremente, já busca, sente no espiritismo consolador, mas passa alguns anos, está vivendo as mesmas situações de antes, só que agora sabendo. Antes ele não sabia, sofria, agora ele sofre sabendo. Né? Teimoso. Mas é amanhã. Amanhã a gente sofre. Viver conflituado é entrar em um estado de culpa, com auto-julgamento, autocondenação e autopunição. É 3 estágios da culpa. Eu me julgo não merecedor. Então eu me condeno e aí eu me puno. Vou dar um exemplo simples. Sabe aquela pessoa que vive na rua mendigando e que você oferece uma condição, uma oportunidade de trabalho e ela não quer? Já viu isso? Ela não sente que merece. Ela não merece. Lá no fundo, ela não acha que merece. Por isso ela se mantém. Se você tira, dá a oportunidade, oferece o atendimento fraterno, apresenta para ela que ela é um espírito imortal, que tem os atributos de filho de Deus, mas ela não sente que merece, porque ela foi para esse conflito desnecessário. E a desculpa. Não, aqui algumas frases da culpa. Por que fiz isso comigo? Eu não devia ter feito isso, mas é minha culpa. Já vimos muito fazer isso. E a desculpa, que é autopiedade e autojustificativa. A desculpa é quando eu sempre tenho um motivo para justificar alguma situação e esse motivo é sempre fora de mim. É o fulano, é o meu cônjuge, é meu filho, é a situação, é o governo, é Deus, é alguém, é a vida. Aí eu arrumo um processo de desculpa, que é um caminho da preguiça moral, que é a pessoa que não quer fazer esforços. E as frases é: coitado de mim, só me resta ficar aqui sofrendo, como sou infeliz sofrendo tudo isso, eu não mereço sofrer assim, que mal eu fiz para Deus para sofrer tanto assim. Já ouviram essa frase? Tem mais umas, de assim, eu acho que eu tirei pedra na cruz. Hã? Todos são desculpas. Ó vida, ó azar. Ó vida, ó azar. Ó vida, Ó azar. ó azar. Eu lembrei de Dom Quixote. Então, olha, nós estamos aqui numa reflexão e eu faço um convite para mim e para nós, para todos nós. É um convite amoroso. Se nós temos esse movimento, porque os temos ainda, o convite é da lei do amor. Por isso nós fizemos a reflexão da lei de amor. Nós vamos mais para frente trabalhar a autocompaixão, todo um processo amoroso, porque esse é o convite. Não é sair daqui sentindo que eu não tenho jeito mesmo. Né? Não é isso. A lei de amor ilumina tudo e apacenta os corações. Quando nós colocamos os nossos tesouros aonde nem a traça nem a ferrugem vai corroer, nós começamos a esse caminho que dia a dia nós sentiremos que o fardo da matéria se torna mais leve. Ok? Então vamos avançar. Podemos nos libertar completamente dos conflitos desnecessários, reconhecendo as próprias imperfeições e deixando de projetá-las nos outros.
Ou seja, o conflito desnecessário nós conseguimos nos libertar. Nós não necessitamos ter conflitos desnecessários. Nessa vida, nessa encarnação, nós podemos, se nós fizermos esforços, de domar as inclinações más. Nós estaremos livres do conflito desnecessário. Porque os dois movimentos estão aqui, onde eu me culpo ou eu coloco pela desculpa nos outros. E nós veremos agora, no conflito necessário, como o desnecessário é passível de se libertar. Mas o necessário, nós não conseguiremos retomar o caminho de volta à casa do Pai, ou seja, nós não conseguiremos começar o caminho de construir a nossa felicidade sem esse conflito necessário, que é aquele conflito mais, puxa, na casa do Pai, né? Eu tenho alegria, eu tenho felicidade, e eu estou buscando curtir a vida, enquanto eu posso ir buscar esse caminho de autotransformação. O conflito necessário é resultado da ação da consciência e surge todas as vezes que nos afastamos da lei do amor, praticando desamor ou pseudo-amor, seja a nós mesmos, seja ao nosso próximo. Novamente, nós estamos reiterando: desamor, pseudo-amor. Desamor evidente, pseudo-amor mascarado, não é? Pseudo-amoroso. Desamor conosco mesmo e com o próximo. Todos os dois movimentos são desamorosos. A consciência nos alerta para a reparação necessária. Agora vejamos, no nível evolutivo em que estamos, ainda muito distantes da perfeição, não nos é possível não ter conflitos necessários. Porque é o passo do filho que cai em si, do Filho de Deus que cai em si e percebe: esse caminho não está me trazendo felicidade. Daí ele vai refletir. O conflito não é um estado conflituoso, é o conflito que eu vou reconhecer. Lembra do reconhecimento que nós falamos? Reconhecer que estou num caminho de desamor. E ao reconhecer, eu tomo o primeiro passo, aí eu vou para o arrependimento, para a reparação, que é o caminho da fidelidade consciencial, do dever consciencial, do comportamento consciencial, buscando o equilíbrio existencial. Daí nós trouxemos aqui a parábola da conciliação com os adversários. Jesus então convida: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Vamos refletir sobre essa parábola. O ceitil é a moeda, no caso nosso é 1 centavo, é a menor parte de uma moeda, que só se paga com amor e mansidão. A prisão é todo esse movimento que nós falamos, do espírito que vai para o auto-engano, os dois tipos de auto-engano. Aí nós ficamos numa prisão sem grades, mas é uma prisão, porque é uma prisão do auto-engano. Daí, Joana de Ângeles faz uma reflexão sobre essa parábola, no livro Triunfo Pessoal, na página 158 e 159. Inevitavelmente percebe-se que o adversário é interno. São as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia, ou em angústia, ou em ansiedade,
ou em insegurança, ou em transtorno neurótico de outro porte qualquer. Veja que o adversário não é o vizinho, o cônjuge ou as outras pessoas. Aqui, Joana de Ângeles faz o convite para compreender que o adversário é interno. E o Espírito Honório, no livro Eu, o Espírito Imortal, na página 142, também faz esse convite para reflexão. É necessário antes que o ser imortal, abre aspas, concilie depressa com o adversário enquanto está a caminho com ele. Ou seja, que dissolva as inquietações do ego, cumprindo os deveres essenciais, pois somente assim a dimensão egóica se apacenta e se transforma. Daí o movimento essencial de evoluir, o movimento essencial de conectar com as leis divinas e buscar a autotransformação é diluir esse inimigo interno, é fazer as pazes com o inimigo interno. Vejamos na próxima mensagem do Honório como que ele trabalha isso mais a fundo e dá para a gente refletir mais ainda. Quando o mestre cósmico elucidou que não se faz possível servir a dois senhores, a sua elucidação perfeita explanava sobre a característica incomparável da busca das alegrias imortais, com a manutenção das condutas sensualista e outras de cunho transitório. Não há possibilidade de o espírito nutrir duas qualidades de intenções ao mesmo tempo, assim como não há possibilidade no imo da consciência de um indivíduo servir a dois propósitos. É possível servir a Deus e a Mamon? Não é possível. Dois propósitos, não é possível. E veja a profundidade dessa reflexão do mentor Honório. É possível nesse instante, faça uma reflexão, vamos refletir juntos. Eu sentir sentimento nobre e sensualismo ao mesmo tempo? É possível o espírito, no movimento sensualista, sentir o prazer do sentimento nobre ao mesmo tempo? Não. Por isso não é possível servir a dois senhores. Quando nós fazemos o movimento de arrumar desculpas para certos hábitos egóicos, transitórios, de desamor conosco, nós queremos, às vezes, servir a dois senhores. Esse é o grande convite da reflexão. Pois o caminho é sentir o prazer dos sentimentos nobres, o prazer do amor, o prazer de ser caridoso, o prazer de amar ao próximo como já estou fazendo esforços para me amar, o prazer de cumprir a justiça divina, que se cumpre cumprindo o dever de conquistar a felicidade, que é o meu direito é ser feliz. E o meu dever é construir a minha felicidade. Qual a maior vontade de Deus para a criatura? Qual será? Que a criatura alcance a felicidade, evoluindo com profunda consciência de si e consciência da finalidade de sua existência. Essa é a vontade de Deus. Está na questão 115. Para nos aproximar dele. E cumprir a vontade divina é conciliar com os adversários internos. Que são esses movimentos viciosos, esses chamados defeitos, que nos impedem de cumprir a vontade de Deus. Que nos mantém manietado na retaguarda. E que não nos permite avançarmos. Esse é o grande convite. Conciliar com os adversários internos. Veja como é profunda o convite de Jesus, de Joana de Ângeles, do Honório. É conciliar com os adversários internos, olha como que é um caminho amoroso. Conciliar. Como que eu vou conciliar com um adversário interno?
Vamos meditar num vício que eu tenho, que você tem. Não diga. Vamos meditar num vício, num defeito, que eu gostaria de não tê-lo mais. Como que eu vou conciliar com ele? É reprimindo? Querendo arrancá-lo? Ou é passando um verniz, mascarando e fingindo que não tenho mais aquela dificuldade? É um convite amoroso de fazer as pazes, é olhar para aquela dificuldade e reconhecer amorosamente. Reconhecimento, eu me percebo, eu reconheço que tenho essa dificuldade. Aí eu acolho a dificuldade, convido a virtude que ilumina aquela dificuldade e estimulo-a a fazer o trabalho de transformação naquela dificuldade. Veja que isso é conciliação, isso é fazer as pazes. Porque se eu não faço as pazes com o inimigo interno, se eu não me reconheço numa situação de estar fazendo mal para mim mesmo, eu vou ser inimigo, de ter um inimigo que está me impedindo de avançar. Por isso é conciliação com os adversários internos. Eu vou me aceitar como estou, que é o primeiro passo. Se eu não me aceito assim, eu não consigo reconhecer, eu não consigo fazer as reflexões desse conflito necessário, que é as reflexões de perceber aquele movimento egóico. Aceitar é o primeiro passo. Quando eu aceito que eu estou nesse nível evolutivo, que aquela dificuldade ainda me impede de sentir o prazer dos sentimentos nobres, eu vou para o segundo passo, que é o acolhimento. Eu vou acolher. É a compaixão, é a autocompaixão. Eu vou acolher aquela dificuldade, e daí eu vou fazer as experiências através do convite à virtude, porque toda dificuldade tem uma virtude que ilumina. É ou não é verdade? O orgulho, qual que é a virtude que vem iluminar o orgulho, que vem trazer luz aonde há orgulho? A humildade. Todas as vezes que eu percebo um inimigo interno, eu vou fazer as pazes. E aí o caminho se torna leve e suave, como Jesus disse. Por isso que ele fez o convite: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo do amor, a diretriz do amor. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. Veja, é uma conciliação, é um movimento de autoaceitação, autoacolhimento, convidando as virtudes para vir iluminar paulatinamente, por isso a conexão com a lei do trabalho e a lei do progresso. Tá, estamos terminando já. Então é humildar o orgulho e amansar a rebeldia. Amar ao próximo como a si mesmo. Como está na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É benevolência, indulgência e perdão. Então, o medicamento é de ordem muito salutar. Começa pela divisa da máxima: penso, e por isso mesmo me torno aquilo que penso. Constituindo o Evangelho de Jesus, o modelo terapêutico para todos nós, somos convidados a construir um pensamento em torno do eu que quero me tornar. O que eu quero me tornar, eu penso e vou me tornando, porque eu vou me aceitando, me acolhendo e fazendo esse caminho amoroso. Ligado às virtudes, das quais reconheço, agora eu reconheço novamente aqui,
poder desenvolver. É o bom antídoto para que nós não entremos nas sugestões das fixações em torno dos nossos próprios limites, chamados defeitos. Já trabalhamos bem essa questão. Devo prestar atenção nas ideias que estou tendo e para onde elas estão me direcionando. Se eu quero me tornar um ser virtuoso e não me predisponho a pensar de maneira virtuosa sobre atos próprios e atos alheios, questões emocionais próprias e questões emocionais dos outros, eu me afasto do que eu quero me tornar. Por isso, devo prestar atenção nas ideias que estou tendo, para onde elas estão me direcionando. Se eu quero me tornar um ser... Estou repetindo, não? Se eu quero me tornar um ser virtuoso e não me predisponho a pensar de maneira virtuosa sobre atos próprios e atos alheios, questões emocionais próprias e questões emocionais dos outros, eu me afasto do que eu quero me tornar. É todo esse convite que, nessa etapa, nós vamos para o processo do arrependimento consciencial, buscando a fidelidade consciencial para cumprir o dever consciencial. E aí os nossos comportamentos serão cada vez mais conscienciais, buscando o equilíbrio existencial. Daí a compaixão é o sentimento de amor canalizado às criaturas, tanto quanto a si mesmos, de quando não está se cumprindo as leis divinas. É o espírito que compreende que, afastando-se das leis, ele não será feliz. E ele vai lá e acolhe a si mesmo. Então, nós encerraremos com o convite de Jesus. Qual que é o caminho a seguir? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o que fazer? Tomai sobre vós o meu jugo, que é a diretriz amorosa. Como fazer isso? E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. 3 virtudes essenciais de aprendiz da vida: mansidão e humildade do sentimento. Por que fazer? E encontrareis descanso para a vossa alma. O descanso estava... Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que o fardo se torna leve porque nós nos conectamos com o tempo de Deus, que nos permite todo esse trabalho paulatinamente. Não há pressão, por isso é leve. É o esforço diário de domar as inclinações más e alcançar a felicidade. Quem vai fazer isso sou eu, que já reconheço trazer em mim aflições e sobrecargas do meu egoísmo e orgulho. Quando que eu vou fazer isso? Quando? Hoje, aqui e agora. De onde vem a força? Vem de Deus, porém vem de mim também. A força de Deus nós podemos chamar de força endoevolutiva. E a minha força, força autoevolutiva. E como acionar a força? Vontade com vigor. Não é decretar, a partir de hoje serei perfeito. Isso é pseudo-virtude, isso é máscara. Não é decretos, é esforços, exercícios. Por isso a vontade deve ser vigorosa. Quando eu me dou importância, o universo se abre. Quando eu me dou amor, o universo ascende. Quando eu me dou harmonia, o universo me atende. Muita paz a todos, gratidão.